Olá, caros estudantes! Sejam bem-vindos a mais essa fascinante disciplina de seu curso. Nessa videoaula e no caderno de estudos, apresentaremos a filosofia de modo mais direto. Assim, você saberá de onde ela provém, como é produzida, quais os assuntos ela aborda, quais as perguntas e respostas que a filosofia se faz e, principalmente, a sua importância. Você terá um contato direto e acessível com os principais assuntos e questões da filosofia e dos filósofos de maior contribuição para o nosso modo de pensar atual. Por exemplo, de onde vêm as perguntas que passam por nosso pensamento? E nossas ideias, serão realmente nossas? Será que nunca haviam sido pensadas por outras pessoas antes de nós? Talvez nosso modo de pensar atual não seja tão nosso assim, mas constitui-se a partir de uma herança de pensamentos muito mais antigos. E onde se encontra a filosofia? Em toda teoria, em toda explicação, em toda forma de conhecimento, há sempre algo da filosofia. Este algo é o que chamamos de fundamento ou sustentação. Como num edifício, quando se olha apenas a fachada, o fundamento não é visto. Só quando você se pergunta como tal edifício se mantém em pé, é que você vai pensar na estrutura que o sustenta. Assim acontece com o conhecimento ou com a ciência. Caso você mire apenas os resultados, não vai imaginar os fundamentos. Mas quando você deixa a euforia das novidades passar, pode perguntar sobre os fundamentos, a estrutura invisível que sustenta o conhecimento. Assim, se começa a fazer perguntas sobre a razão de ser da filosofia. Não apenas as ciências, mas os mais variados aspectos ou dimensões de nossa vida estão carregados de filosofia. Nessa aula, você vai descobrir de que modo a filosofia permeia todas essas dimensões, desde o uso das modernas tecnologias virtuais até o modo simples de viver das pessoas na agricultura familiar ou nas rezas que fazemos em silêncio no recolhimento de nosso quarto. Para isso, elaboramos 2 capítulos introdutórios que apresentam o modo próprio da filosofia trabalhar, suas divisões e principais áreas, sua origem e os primeiros filósofos na Grécia Antiga. Os outros capítulos do caderno de estudos perfazem o caminho filosófico até os nossos dias. Este primeiro capítulo tem como objetivos compreender a importância das diferentes regiões temáticas da filosofia para a vida em sociedade e indicar de que maneira o conceito de sabedoria está relacionado à filosofia de vida, à filosofia de instituições e à filosofia propriamente dita em sentido estrito. Das coisas mais importantes da vida, a sabedoria é a mais elevada. Porém, no dia a dia, a sabedoria se confunde com mera informação, conhecimento ou saber. Mas o que é a sabedoria então? Embora a sabedoria se aproxime do nível da informação ou do conhecimento, ela ocorre, na realidade, pela junção de 2 componentes diferentes, o fazer, a eficiência técnica, e o agir, a consistência ética. A sabedoria é uma atitude que reúne a capacidade técnica, a competência científica e a perfeição ética. O filósofo não é um sábio no sentido estrito do termo, é apenas amigo ou amante, philos, do saber, sofia. A filosofia, philos mais sofia, é um amor à sabedoria em nível mais amplo do que a informação ou o conhecimento. A filosofia é a busca pelo saber, aliada à busca pela felicidade. Podemos distinguir a filosofia em 3 níveis. Num primeiro nível, situamos a filosofia de vida de cada um, suas crenças, valores, expectativas, o modo de viver.
Nossa filosofia de vida pode ser uma prisão, nos amarrando a dogmas ou a fantasmas, mas pode ser nossa libertação, nos ajudando a superar os medos. Mas para isso deve-se buscar a sabedoria em um sentido mais pleno. Num segundo nível, situamos a chamada filosofia de uma organização, de uma empresa ou de um grupo. Esta se caracteriza pelo modo como são assumidos coletivamente o trabalho, os valores, as metas, as crenças e as expectativas da empresa. Num terceiro nível, situamos a filosofia em sentido estrito, conceito, método e importância da atividade filosófica. Nesse nível, a filosofia é um pensamento radical, duvida de tudo, até da própria existência, sem medos ou dogmas. A filosofia é um saber sistemático, não é um falatório, mas o trabalho meticuloso, criterioso. A filosofia é também um saber em totalidade. Importa compreender o todo, da origem ao destino das coisas. Destacamos ainda as regiões temáticas da filosofia. A filosofia abrange uma região teórica, na qual se situam os campos de exploração da filosofia, da ciência, da lógica, da epistemologia. E uma outra região chamada região prática, na qual se situam ética, política, estética e filosofia da arte. Este segundo capítulo tem como objetivos apontar a influência dos saberes mitológicos, místicos e religiosos na origem da filosofia e diferenciar o idealismo platônico do realismo aristotélico. Em todas as culturas da antiguidade, encontramos um acontecimento comum. Todas possuem seus relatos sobre a origem do mundo, a origem do homem, do bem, do mal, a origem dos animais, entre outros. Em todas elas aparece um ser superior, mágico, que com seus poderes cria as coisas. Esses relatos são o que chamamos de mitos. Os mitos provavelmente têm sua origem em histórias fantásticas, contadas de geração em geração, sofrendo acréscimos até virar histórias cheias de magia e misticismos. Semelhante a uma criança que de repente se vê existindo no mundo, começa a fazer perguntas sobre tudo. Também a consciência do homem, no começo da história, tinha só perguntas. Os mitos foram as primeiras respostas a essas perguntas fundamentais da consciência. Ficando a consciência mais crítica, inaugura-se o chamado pensamento racional. As respostas míticas, místicas e religiosas já não satisfaziam mais. Como o pensamento crítico não poderia simplesmente inventar tudo a partir do zero, foram as respostas mitológicas, do misticismo e da religião que serviram de base para o início da filosofia. Os primeiros filósofos da Grécia Antiga, Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Pitágoras, entre muitos outros, são os chamados filósofos da physis. Eles entendiam que todas essas coisas eram feitas a partir de uma única substância. Tanto os deuses quanto as pedras, os animais ou o homem, tudo tinha uma mesma origem. Por isso, sua filosofia é chamada de monista, que vem de mono, uma única substância ou origem. Mesmo que ainda se apoiavam nos mitos, os poderes mágicos dos deuses, a diferença é que eles buscavam razões mais concretas do que todos os poderes mágicos. Assim, tem início a filosofia. A segunda geração de filósofos já é bem mais famosa em nossos dias. Sócrates, Platão e Aristóteles tornaram-se tão famosos ao longo destes 2.500 anos que ofuscaram os outros filósofos da Grécia Antiga e Roma. Também as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles utilizaram amplamente a mitologia e a religião. Eles acreditavam que a origem de tudo se deve a duas substâncias, uma material e outra espiritual. Por isso, sua filosofia é chamada dualista. Tal filosofia está na base de nosso modo atual de pensar. No caderno de estudos, você encontra detalhes sobre a trama destas relações de saber e poder, bem como explicações bem detalhadas sobre cada uma destas filosofias. Olá!
O terceiro capítulo tem por objetivos descrever as recíprocas imbricações entre os conceitos de tradição, transmissão e herança, e demonstrar as duas rupturas da Idade Média, a do século XII, com o tomismo, e a do século XV, a da Renascença. O mundo antigo, no Ocidente, terminou no momento em que a nova religião, o cristianismo, invadiu o Império Romano, convertendo o próprio imperador. Em seguida, o Império Romano desmoronou, com duas sucessivas invasões dos povos chamados bárbaros. Esse período de elaboração da doutrina cristã é chamado de patrística, em alusão aos pais do novo modelo de pensamento, o cristianismo. Uma das figuras centrais da patrística é Santo Agostinho, filósofo, intelectual e religioso. Santo Agostinho estruturou um conjunto de técnicas de interpretação para tornar concordantes entre si a filosofia pagã dos gregos e o pensamento religioso do cristianismo. A partir disso, criou-se uma tradição de pesquisa e educação que tinha como princípio não acrescentar nada de novo aos textos tornados canônicos no período da patrística. Devia-se apenas receber a herança dos sábios antigos, preservar esta herança e transmiti-la às futuras gerações, podendo, no máximo, interpretar seu significado, mas nunca acrescentar ou mudar-lhe algo. Isso significaria corromper a verdade revelada por Deus. Foi desse modo que se instituiu o que se chama tradição. Receber a herança, preservá-la, interpretar seu significado, vivê-la de modo mais literal possível e transmiti-la à posteridade. Ao longo dos séculos XII e XIII, ocorre uma rápida reordenação na cultura medieval. Ressurgindo a vida urbana, surge uma instituição inédita, a universidade. Com ela ocorre uma quebra na estrutura interna da tradição patrística. A pesquisa acaba reexaminando antigos saberes, incluindo novos pensamentos, como os de Aristóteles, que até ali era deixado de fora. Santo Tomás de Aquino foi um intelectual da nova universidade. Criou uma nova maneira de pensar em teologia e em filosofia. Mas seu pensamento, revolucionário para a época, acabou tornando-se dogma obrigatório. Com isso, matou-se seu veio renovador, e o pensamento caiu novamente no autoritarismo, ainda mais ferrenho, com a intensificação da Inquisição, a condenação de pesquisadores e filósofos como Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, queimados vivos na fogueira. Esse modelo só foi quebrado nos séculos XV e XVI, com a chamada Renascença. A Renascença livrou o espírito do homem ocidental do dogmatismo autoritário da Igreja e fez aparecer novas ideias. Assim se abriu o caminho para o pensamento moderno. Olá! Este quarto capítulo tem como objetivos localizar, na filosofia do cogito, o dualismo de Descartes e comparar o primado da razão com o primado da experiência. Com a queda do poder da Igreja, novas pesquisas foram possíveis. Novos instrumentos de medição e observação contribuíram com estas novas descobertas. Surge também a máquina a vapor e a imprensa. Com isso, novos modelos de pensamento apareceram. Os dois modelos mais importantes do pensamento moderno são o racionalismo, de René Descartes, na França, e o empirismo inglês, de John Locke, Thomas Hobbes e David Hume. Um elemento comum aos dois modelos, racionalista e empirista, é o mecanicismo. O mecanicismo do pensamento moderno concebe o universo inteiro à semelhança de uma grande máquina, funcionando perfeitamente. Tudo era imaginado como se fosse um imenso relógio.
Até os nossos dias, a noção mecanicista é usada em expressões como a máquina humana. René Descartes inicia sua filosofia pela dúvida metódica, que não visa a descrença, mas a certeza, que ele encontra no cogito, razão. O cogito, para Descartes, é uma espécie de realidade superior, racional, que coordena e governa tudo com leis perfeitas e mecânicas. A filosofia do cogito é conhecida como racionalismo. A crença na existência dos poderes da razão é uma característica da ciência moderna que se mantém até os nossos dias. Contra essa crença de Descartes, os empiristas, na mesma época, afirmam que só há na mente o que captamos através dos nossos órgãos sensoriais. Sem os dados sensoriais, empíricos, nossa mente é vazia. Mas também os empiristas acreditam que há uma razão universal que comanda todo o universo de forma mecânica. Você encontra a exposição completa da filosofia racionalista e da filosofia empirista no caderno de estudos. Olá! Nosso quinto capítulo tem como objetivos apresentar as mudanças provocadas pelo iluminismo na ética e na política e examinar a função da crítica kantiana para a filosofia da finitude. Iluminar a verdade através da razão. Esse princípio da filosofia do iluminismo empolgou muitos filósofos, políticos e cientistas. Passou-se a acreditar que a razão humana deveria ser o único critério para organizar toda a vida, na política, na ética, na afetividade. Com isso, muitos dogmas e crenças do passado foram questionados e até mesmo derrubados. Com o iluminismo, o homem passou a gozar de uma nova condição da liberdade crítica. Mas a razão acabou se tornando absoluta. Uma espécie de reação contra a pretensão absolutista da razão foi desenvolvida no final do século XVIII por Immanuel Kant. Ele conseguiu indicar os limites em que o uso da razão pode ser considerado legítimo e a partir dos quais a razão passa a cometer abusos. Kant alertou com veemência sobre os abusos que a razão comete em política, religião, moral e mesmo na ciência, quando não respeita seus limites, quando pretende fazer valer uma única verdade sobre todos os homens. Qual o método utilizado por Kant? O método de Kant é a crítica, através da qual ele mostra que as condições a partir das quais o homem pode afirmar uma verdade são muito limitadas. Referem-se apenas às verdades sobre a natureza. Nunca a ciência pode pretender uma verdade universal e única sobre o ser humano, a moral, a política, o amor, entre outros. Uma das consequências da filosofia crítica de Kant foi o fato de a ciência, após Kant, haver excluído de suas pesquisas as perguntas filosóficas acerca da origem e do destino do mundo, a origem e o destino do homem. A ciência, depois da crítica kantiana, expulsou as questões metafísicas, restringindo suas investigações aos dados empíricos imediatos, acessíveis aos olhos. Com isso, rompeu-se a relação do homem com a transcendência, com o infinito do cosmos. Essa ruptura nos lançou na finitude do mundo material, um mundo sem encantamentos, quase como uma gigante máquina, funcionando a partir de leis físicas mecânicas. Olá! O sexto capítulo tem por objetivos identificar o positivismo como filosofia da burguesia e distinguir a dialética materialista da idealista. Dialética e positivismo são conceitos conhecidos e empregados com muita frequência na atualidade. Esses dois modelos de filosofia foram gestados no mesmo ambiente cultural, intelectual, industrial e comercial no século XIX. Ambas as filosofias propunham superar os sofrimentos humanos, mostrando cientificamente a fonte dos sofrimentos e das injustiças e indicar o caminho de superação. A dialética de Marx é um desdobramento da dialética idealista de Hegel. Na concepção dialética, a realidade é dinâmica e está em contínua mobilidade.
Nenhum regime ou nenhuma sociedade pode permanecer estática. O mecanismo dialético da mobilidade é a lógica de relação entre contrários. Qualquer que seja o momento afirmativo de uma realidade, sua tese, ele contém o momento negativo, antítese. Da tensão entre a tese e a antítese resulta uma síntese, um novo momento diferente do anterior. A síntese é, na realidade, uma nova tese que já carrega a semente de sua superação, ou seja, a sua antítese. E o positivismo? O positivismo é um desdobramento do iluminismo, elaborado por Augusto Comte. O positivismo entende que a razão humana, baseada em modelos matemáticos, pode explicar as leis universais que governam a sociedade. Enquanto a filosofia dialética busca superar o modelo burguês e capitalista de uma sociedade, o positivismo é uma filosofia que pretende solidificar as estruturas desse modelo social, por entender que, finalmente, o homem chegou ao seu estágio superior, científico, de sua evolução. Olá! Este capítulo tem por objetivos conhecer a hermenêutica e analisar a relação entre a essência das coisas e os dados da consciência na fenomenologia de Husserl. Hermenêutica e fenomenologia são, entre outras coisas, uma reação, ainda no século XIX, à supremacia da razão, do iluminismo e do positivismo. A hermenêutica teve suas primeiras elaborações com Santo Agostinho ainda na Idade Média. A partir de Schleiermacher, ela volta-se mais sistematicamente à interpretação da própria linguagem, dos problemas e das limitações que a linguagem carrega. Fazendo ver que a linguagem nunca é clara nem exata, mas sujeita a equívocos, a hermenêutica percebeu que sempre que compreendemos um sentido, estamos, na verdade, fazendo uma interpretação. Daí a importância da hermenêutica. Martin Heidegger inaugurou a hermenêutica do ser, um método filosófico. Com isso, compreendeu-se em filosofia que nossas verdades sobre o real são sempre formas de interpretação do real, formas linguísticas de fazer aparecer uma verdade, dar existência a coisas que antes não existiam. Nossas verdades não são descobertas do que já existia, mas maneiras de produzir o real. A fenomenologia, iniciada por Edmund Husserl, faz ver que, muito antes de uma razão metafísica, o ser humano dispõe apenas de uma consciência de si, de sua própria existência, uma consciência do mundo, dos fenômenos que nos cercam. A consciência dos fenômenos não nos dá verdades racionais sobre as essências universais. O que temos da realidade é uma consciência do que nos aparece, mas não sabemos se o mundo realmente é como nós o percebemos. Olá! Os objetivos desse 8º e último capítulo são explicitar a ambiguidade da modernidade e esquematizar as principais filosofias de reação à tirania da modernidade. O último período da investigação filosófica, na qual ainda nos situamos, parece um novo começo. A maioria das certezas dos últimos 2.500 anos foram totalmente questionadas. É nesse período que ainda vivemos. A modernidade nos abriu infinitas possibilidades de crítica. Pode-se criticar tudo, as verdades, os valores, os regimes, tudo pode ser criticado. O mais vigoroso questionador, mestre da suspeita e da crítica, foi Friedrich Nietzsche. Embora tenha vivido no final do século XIX, sua filosofia já antecipa o espírito do século XX. Nietzsche desenvolveu um método histórico-filosófico de investigação ao qual chamou genealogia. A genealogia busca compreender de que maneira, a partir de quais interesses, disputas, a verdade foi elaborada. Enquanto método crítico, a genealogia faz aparecer a relação interna entre verdade, saber e poder.
Na esteira histórico-filosófica de Nietzsche aparecem as investigações de Sigmund Freud. Ele nos faz ver que somos muito mais instintivos do que gostaríamos. Freud, pesquisando o inconsciente, mostrou que nosso domínio consciente não é parte de nossa natureza, mas que precisa ser incutido em cada pessoa através da educação. Mostrou que, mesmo assim, não deixamos de ser instintivos. A maioria de nossas escolhas e ações ocorrem por motivações inconscientes. Martin Heidegger, valendo-se da relação entre a historicidade e os modos de ser, fez profundas críticas ao racionalismo da técnica no mundo contemporâneo. Nos tornamos meros burocratas, sem noção da importância das questões fundamentais envolvidas em nossa existência. Vivemos em um mundo em que o valor foi transferido para o ter e o fazer, esquecendo-se da importância do ser. Michel Foucault, seguindo o método genealógico, mostrou os fortes esquemas autoritários que funcionam na sociedade atual. Foucault, pesquisando o modelo disciplinar de sociedade, mostrou que a modernidade também desenvolveu tecnologias refinadas de poder, formas centralistas de governo das condutas. As pesquisas de Foucault mostram a face miserável dos nossos saberes, que nos tornam reféns de verdades ideológicas, científicas, religiosas, escolares, filosóficas, entre outros. Destacamos ainda uma última filosofia do século XX, a filosofia do devir, da experimentação, da nomadização desenvolvida por Gilles Deleuze. Ele faz uma refinada crítica aos modelos universalistas do racionalismo científico. Mostra que a ciência atual tem pouco compromisso com a verdade e um excessivo compromisso com o regime capitalista de produção de subjetividades. A vida é um devir, um superar-se, um modificar-se constante. Assim, também as pessoas podem fazer suas experimentações, fugir das prisões dos rótulos. Foucault e Deleuze talvez nos deixam uma importante lição. Os seres humanos são muito mais livres do que imaginam. Desejamos a cada um de vocês um excelente percurso pelos caminhos da filosofia, que saibam aproveitar ao máximo cada item de cada capítulo, que o desafio de saber seja maior do que a canseira em exercitar-se.